né? Mas a gente está chegando aqui nos momentos mais fortes. Eu pus esse vídeo para a gente dar um aquecimento, tá? Tá todo mundo aquecidinho agora aí? Tá todo mundo aquecido aí, né? Que eu já vou vir meter na bica agora, tá? Não vou ficar enrolando vocês não, porque vocês não merecem ninguém que enrola. Eu vou trazer o Pavinato falando do acidente que tirou Lula da viagem à Rússia para acompanhar lá a cúpula dos BRICS. Aliás, que belo discurso da Dilma ontem, só que não, hein? Eu vou ver se eu tenho o vídeo aqui depois para vocês verem. Como que pode uma pessoa presidir o BRICS, fazer uma leitura de um discurso com aquela qualidade ali? Meus amigos, quem gosta da Dilma aí, fala para mim aqui, vai. Quem não gosta também fala aqui. Putz a vida, eu vou mostrar esse vídeo, eu vou dar um jeito. Mas fala aí para Vivi. O que aconteceu? Que pode ser que não seja acidente? Pode ser que alguém deu uma cacetada na cabeça do Lully? É isso mesmo? Só acredito? E nunca deixou de mostrar o estrago que foi feito. E até hoje, na noite do último sábado, o presidente Lula sofreu um acidente doméstico e foi levado para o Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Lula, segundo informações prestadas pela própria assessoria do Planalto, escorregou no banheiro e bateu a cabeça, mas não chegou a perder a consciência. Eu não sabia que ele tinha consciência. Isso é verdade. Como é que ele não chegou a perder se ele já não tinha? Mas vamos continuar com a notícia. Com a queda, o presidente precisou levar 5 pontos na região da nuca e voltou para o Palácio da Alvorada. No domingo, Lula retornou ao hospital para fazer novos exames. Por conta do incidente, o presidente não embarcou para a Rússia, onde participaria da reunião de cúpula dos BRICS. O chanceler Mauro Vieira é quem vai chefiar a delegação brasileira na Rússia. Será que ele vai dançar cossaco? Veremos. E apesar da ausência de Lula na viagem, Lula deve participar por videoconferência do encontro com os líderes, ou seriam os ditadores, do BRICS. E aí? Qual é o impacto para a economia brasileira? Para aí que eu achei o vídeo. A ausência... Para aí. Sem querer atrapalhar vocês, mas vamos ver o videozinho. O videozinho da Dilma. Da companheira Dilma. Lendo ontem, é discurso. Não é discurso é quando você fala. Isso aqui, isso é um discurso? Deixa eu ver se vai abrir direitinho aqui. Olha aí. As complexidades da região... 300 mil por mês ela ganha, tá? ...relações de transporte e logística internacional. Assim, a complexa situação geopolítica é acrescida, ademais, pelo uso do dólar como uma arma propriamente de alteração das condições de vida das populações e que afetam também a base do sistema financeiro internacional, que é a confiança e a integridade. As complexidades da região também afetam as situações de transporte e logística internacional. Assim, a complexa situação geopolítica é acrescida, ademais, pelo uso do dólar como uma arma uma arma propriamente de alteração. Ai. Isso é a cúpula dos BRICS, tá? Os países aí, né, a reunião dos países mais importantes economicamente ativos aí. E ela é presidenta, né? Como ela gostava de ser chamada. E ela ganha 300 mil reais para ocupar esse cargo aí. Eu acho que uma criança da 5ª série no Brasil lê melhor do que ela, essa bobagem aí que ela falou que estavam usando o dólar como arma. Mas enfim, deixa aqui seu comentário, volta para Vivi aí. Era só um parênteses que eu não queria deixar de passar esse videozinho curto para vocês aí. Fala aí, Vivi, foi acidente ou tentaram matar o Lula? Do Lula na reunião de cúpula dos BRICS. Olha, eu acho que, na verdade, o tombo do presidente Lula, do ponto de vista político, para ele foi bem-vindo, né? É claro que ninguém torce por isso, mas ele ia ficar numa saia justa nessa reunião lá dos BRICS, porque agora o BRICS está virando um balaio de gato, querendo juntar um monte de países. Se ele pulou a cúpula e ficasse numa saia justa, seria a Tertuliana Lustosa. É verdade.
Agora, seria importante a gente destacar que, não sei se todo mundo tem esse conhecimento, que no Brasil, esse tipo de acidente doméstico é a causa da maioria das mortes entre crianças de 0 a 14 anos. É algo bem grave, assim, e claro, também em relação a idosos. Então, o presidente Lula tome cuidado, não sei se no banheiro dele não tem aquele suporte que você segura, porque chão escorregadio, cai mesmo. Agora, eu fico me perguntando, professor Suano, e a bacia? O maior risco não é a bacia? Normalmente dizem que sim. Porque você sabe que o que mais vitima os idosos em São Paulo, o que mais vitima os idosos em São Paulo são quedas nas calçadas esburacadas, né? E acho que isso se repete por todo o Brasil. O fêmur, quando você fratura, quando os idosos fraturam o fêmur, fratura aquela parte superior que engata no quadril, né? No ilíaco, melhor dizendo, que engata no ilíaco. Ou fratura ilíaco, ali pode ter E ele um não ano acabou de vida fazer uma cirurgia de quadril? Ele não tinha acabado de fazer uma cirurgia no quadril? Tinha, mas não adianta, não quer. Não, mas de fêmur Ninguém quer ele, nem lá em cima, nem lá embaixo. Ele está transitando por aí no limbo. Ele vai ficar no limbo e transformar o Brasil no limbo durante muito tempo. O interessante, Marcelo, é que ele chamou um cardiologista, Roberto Calil. É verdade, ele chamou um cardiologista, que é o Calil, para dizer entender por que ele caiu e bateu a nuca. Porque é isso, na verdade, tudo aquilo que foi falado em termos técnicos da medicina, ele caiu, bateu a nuca e teve um pequeno corte. É o que está sendo dito. Para mim... A nuca? Que estranho. Bateu aqui. Porque caiu de costas, né? Segundo ele ninguém sabe muito bem, né, o que aconteceu, porque eu já vi alguns boatos. Eu já ouvi tanto boato, meu amor. Cada boato que eu já ouvi é que essa questão, Pávio, aquilo que o Arthur indebatível. Aquilo que o Arthur falou procede. Veio como olha, é uma coisa que cai tão bem para ele, nesse momento, que algumas pessoas poderiam até suspeitar dessa queda e chegar a achar que é muito difícil vocês fazer um corte aqui na cabeça e depois ir lá e costurar. Não estou dizendo que ele fez isso, porque tudo cabe. Por qual razão? Ele está indo para a Rússia, vai ser obrigado a assinar o documento que o Foro de São Paulo, PT, e o BRICS quer fazer, quem apoia o governo da Venezuela, eleito pelo colégio eleitoral, não. Será que eles vão enfiar o Talibã no BRICS dessa vez? Eles querem, porque a China precisa. Sabe qual foi o primeiro governo a conversar com o governo do Talibã, depois que aquelas pessoas caíram do helicóptero fugindo do governo do Talibã? Alguém pior que o Talibã. Foram os chineses. Chegaram lá e falaram assim, nós queremos acolher vocês e dar todo o suporte. A gente só precisa dessa faixa de terra aqui para a gente construir umas estradas e umas ferrovias para articular o projeto de iniciativa Cinturão e Rota, que é controlar a malha logística. Aí o Talibã disse, beleza, nos ajuda, a gente te ajuda. A nova Rota da Seda? Começou com uma nova Rota da Seda o nome, depois um cinturão e uma rota. Aí o criava a sensação de que eles são petulantes. Aí eles criaram o nome Iniciativa Cinturão e Rota, que é controlar toda a malha logística mundial, por terra, mar e ar. E aí, Gisiane? Olha, há muito boatos, né, sobre a queda do Lula. Eu vi algumas coisas sobre se tinha acontecido ou não sangramento no cérebro e tal, se tinha sido, portanto, uma queda mais séria ou não, enfim, ninguém sabe ao certo. A grande questão é que há o debate no BRICS, como o professor muito bem colocou, sobre a entrada de países muito bons. Vejam só vocês, Venezuela, Nicarágua e Cuba, que são as famosas democracias relativas que o Lula sempre se refere. Ele havia sinalizado um pouco antes que ele se posicionaria contra a entrada da Venezuela e aí entraria de novo naquele debate que o Lula sempre está na corda bamba. Ele faz parte do Foro de São Paulo, aquela organização daqui da América Latina, comunista, que tem como parceiros países Venezuela e Cuba, portanto são amigos do Lula, que nós éramos proibidos, inclusive, de falar sobre isso nas eleições de 2022, vai lembrar, nós não podíamos falar que o Lula tem abertamente uma amizade de longos anos com ditadores e que ele, portanto, gosta, né, dessas ideias ditatoriais. E aí, ali no BRICS, ele ia ter que se posicionar, se de fato ele seria contra ou não, e aí ele contrariaria os amigos. Mas se ele vai na videoconferência, Pois né, vamos ver o que ele vai falar na videoconferência, porque esse debate ainda tá aí, se ele vai contrariar os amigos do Foro de São Paulo mesmo ali, abertamente, internacionalmente, ou se ele vai, né, fazer um somebody love, como ele já vem fazendo desde o começo aí desse processo da eleição da Venezuela, que ele nunca falou abertamente, o PT, o partido dele, assinou documento apoiando, não só agora do Foro de São Paulo, mas antes o PT já tinha feito um manifesto com alguns outros países, dizendo que reconheceriam os documentos oficiais do Maduro, que é um ditador. Então é óbvio que esses documentos não têm uma legitimidade no caso. Agora eu tenho mais uma dúvida. Saiu foto da nuca costurada do Lula? Não vi, saiu alguma coisa? Não? Bolsonaro porque o seguinte, quando o Bolsonaro levou a facada, ele nunca deixou de mostrar o estrago que foi feito. E até hoje, vocês vejam que no Congresso até hoje a esquerda faz troça dizendo que a facada foi fake. Será que dá para imaginar que esta queda foi fake? Dentro dos mesmos parâmetros da crítica que ainda se faz sobre a facada de Bolsonaro?
Detalhe, a facada do Bolsonaro foi em público, né? Tem vídeo de tudo quanto é ângulo mostrando e ainda assim a esquerda insiste nessa troça. Agora, eu não vejo que, caso isso realmente tenha sido algo pensado para não ir na cúpula, não vejo que isso seja por conta de uma preocupação do posicionamento do Brasil perante o mundo, nem sobre como a população pode receber esse tipo de comunicado com o Brasil apoiando, que já apoia, não é? Rússia, China, ele já está nesse eixo do cenário internacional. Mas, para além disso, nossa, desculpa, acabei me perdendo aqui, mas eu não vejo isso, por quê? Porque nós temos aqui a eleição de São Paulo. Então, hoje, o Lula, ele está muito focado em fazer o Boulos crescer ou até mesmo vencer a eleição de São Paulo. Então, ele não pode, nesse momento, viajar até a Rússia, não é? Endossar tudo que a Rússia e a China quer, sabendo que isso vai ser utilizado na eleição de São Paulo. Então, ele não está preocupado com o país, não está preocupado com o posicionamento do Brasil no mundo. Por quê? Porque se tivesse, não teria deixado, não teria aceito o Irã entrar nos BRICS. Tá? Esse BRICS já é uma monstruosidade, mas você aceitar que o Irã ingresse nesse grupo é algo que já te diz qual é o seu posicionamento. O próprio Brasil já está alinhado com o documento da nova política externa da Rússia, que ali eles definem o que eles querem da nova ordem mundial para o mundo, e o Brasil já aderiu a este documento, ou seja, já está tudo montado, todos nós sabemos o que o governo brasileiro defende atualmente. É uma ditadura, são ditaduras, e é todo esse movimento da Rússia e da China. Agora vamos ao que o povo quer saber. Vamos ao que o povo quer saber. Eu peguei aqui, para não incorrer o risco de ganhar mais um processo, o que saiu no Globo, tá? O que o Globo escreve desse acidente? Vamos tentar fazer a reconstituição, né, dessa... será que foi um crime? Será que foi uma farsa? Será que foi o mesmo que o dedo mindinho? Vamos tentar saciar um pouco da dúvida do brasileiro. Então eu peguei o Globo para não correr risco, tá? Então o que eu vou ler aqui está escrito no Globo. O presidente Lula sofreu uma queda no banheiro do Palácio do Alvorada. De acordo com relatos, ele estava sentado em um banco que escorregou. Então não é que ele saiu e foi piu, igual você põe o pé no sabonete do desenho animado. Ele estava sentado em um banco que escorregou. O banco escorregou. Está aqui no Globo. Ele estava sentado em um banco que escorregou. Em seguida, Lula caiu e bateu a cabeça, machucando a parte de trás, onde levou 5 pontos. A queda ocorreu logo após Lula retornar de São Paulo para Brasília. O presidente estava na capital paulista, Piriri Pororó. Piriri Pororó, Piriri Pororó. Lula estava no Alvorada apenas com a primeira-dama Janja da Silva. Se fosse um programa de true crime, a gente já diria, muito suspeito. É um procedimento, né? Tem que se averiguar, é o presidente da República. Temos que ouvir a primeira-dama. Por que a primeira-dama não foi ouvida? São essas coisas que me deixam encafifado. São essas coisas que, além de comer trigo, me deixam intrigado. Então ele estava apenas sozinho, a sós, com a primeira-dama Janja da Silva. O casal já estava arrumando as malas para embarcar para a Rússia. Você imagina o presidente da República arrumando mala? Hein? A primeira-dama. O Bolsonaro eu até imagino que ele deve enfiar, socar tudo numa mochila, ter um esmero e vai. Agora, o Lula. Então eles estavam aqui, ó, os relatos do Globo, repito, são do jornal O Globo. Então ele estava sozinho com a Janja e os dois estavam arrumando a mala para embarcar para a Rússia. Aí, o que tal? O presidente foi para a unidade do Sírio-Libanês em Brasília. Foi atendido com emergência e liberado no mesmo dia. Lula foi submetido a exames no Sírio e levou 5 pontos. Não houve indicativo de internação. Neste domingo, retornou para nova avaliação. Segundo auxiliares próximos, Lula está ativo no dia de hoje e caminhando. O presidente está conversando, isso no domingo ontem, né? Com ministros que iriam acompanhá-lo, etc. e tal. A equipe médica do presidente avaliou que seria prudente o presidente cancelar a viagem. Tá? Bom, o que é o ferimento corto-contuso? Conforme o boletim médico do Sírio-Libanês, Lula teve um ferimento corto-contuso em região occipital. Solau. O que significa corte na parte de trás da cabeça. Nessa região está o osso occipital, que se articula com a coluna vertebral. E o lobo occipital, que fica na parte posterior do cérebro. Ele é o responsável pelo processamento visual, com percepção de cor e de profundidade. Uma lesão grave nessa área pode fazer com que o paciente fique cego, não reconheça objetos, por exemplo.
Segundo pessoas próximas, um exame de ressonância mostrou um pequeno sangramento, sintoma de uma leve contusão. Por isso a recomendação foi ficar piriri pororó, né? A avaliação da equipe médica, ele não pôde viajar, etc. Mas o que me chama mais a atenção são esses pontos que eu vi aqui no Globo. Ele estava sozinho com a Janja no Palácio do Alvorada. E a renca de serviçais. Segundo, ele e a Janja estavam arrumando mala. Terceiro, ele estava num banco, o banco escorregou, eu não entendi absolutamente nada. Pavinato, uma outra dúvida. Você viu a riqueza de detalhes que o Diário Oficial da União apresentou? Parece até um roteiro de um filme dizendo assim, olha, escreve tudo isso daqui. Porque essa riqueza de detalhes, só se eles conversaram com o Lula, conversaram com a Janja, conversaram com os seguranças que não estavam lá, conversaram com todas as pessoas que cuidam da limpeza do palácio, que também não estavam lá, conversaram com a polícia, que também não estava lá. Em síntese, o que me parece, a Dani trouxe um elemento que eu não tinha pensado. Eu fico imaginando, se ele estava conversando com o Boulos aqui no sábado, eu não me assustaria se o Boulos tivesse falado, cara, não viaja, porque todo mundo, o Ricardo Nunes vai dizer, o cara foi para lá, é o cara que é responsável pela ENA, é o cara que fez isso, é o cara que está indo lá para a Rússia para fechar negócio com o Talibã. Que apoia o Boulos. É o cara que botou 30 milhões na tua campanha. Por que você acha que você liga a televisão, sabe quanto custa 10 segundos, 5 segundos numa TV como o Diário Oficial da União? É uma penca de dinheiro, cara. Precisa de ter milhões mesmo. Por isso que tá toda hora. Porque o Ricardo Nunes não fala nenhum projeto, só fala que o Ricardo Nunes isso, aquilo. De onde vem todo esse dinheiro? Então, eu imaginei. Procede. Para mim, caiu como uma luva esse banco que adquiriu vida e escorregou sozinho. Ele Na que verdade, bateu caiu como uma jaca. E eu fico pensando, o que está fazendo um banco dentro do banheiro? Já tem o trono, já tem o bidê nos mais antigos, já tem uma série de coisas, já tem a banheira. Aí tá mais tem lá um banco que foi colocado, um banco que está demonstrado. Escorregou. Que se o banco escorregou, é um banco que não está adaptado para estar no banheiro. Significa que já está tudo estranho aí. Está tudo estranho. E a maior estranheza é, poxa, o Diário Oficial da União é o Diário Oficial da União mesmo, né? Ele recebe o roteiro inteiro do que tem que publicar. Porque a riqueza, só faltou dizer, ela botou tantas roupas, ele botou tantas mesas, ele botou tantas cuecas. Mas isso aí é o que permeia a campanha do Boulos, né? Esconder todo o passado, esconder o que eles realmente defendem. Esse é o resumo da campanha Sabe do o que eu Boulos. acho mais estranho? Vocês lembram que na semana retrasada a gente comentou os cursos que o casal imperial contratou para pessoas para os serviçais do palácio? Mixologia, carnes nobres, como é que servir com luva de pelica. Você sabe o que é mixologia, né? Sei, claro. Fazer drinks, né? Fazer drinks refinados. Exato. Aí, esse mesmo casal estava fazendo as próprias malas com esse monte de funcionário fazendo cursos para se equipararem aos funcionários do Palácio de Buckingham. Eles estavam fazendo a mala, você quer que eu acredite? Renato, assim, eu conheço pouco da Janja, vou ser bem sincero, mas me parece que ela tem esse perfil, assim, de pegar e fazer a mala do Lula, ser aquela pessoa carinhosa. Mas eu queria fazer uma crítica aqui. Com base em quê? Não sei, do que eu vejo ela tenta mostrar muito carinho por ele e tal. Não duvido ela que ela viaja, ela vai com um entourage de 10, 15. Não, sim, mas você vai fazer mala? Não sei, do Lula especificamente. Do Lula. Ai, meu amor, eu vou escolher a sua cueca, você vai com a cueca marrom, você vai com... Eu não duvido mesmo. Enfim, eu não duvido, enfim, mas concordo que é estranho. Mas eu queria fazer uma crítica aqui ao presidente Lula, mas que vale para todos os políticos desse país. Eu estou para esperar um dia que um político desse país, quando precisar de algum atendimento de saúde, vai procurar um hospital público. Mas nunca na história deste país. Sempre vão para o Einstein ou para o Sírio-Libanês. Antigamente vinham para São Paulo, agora não, como tem um Sírio-Libanês em Brasília, ficou mais fácil ainda. Você sabe eu espero que um dia isso aconteça. Já que também mostraram a carteira de vacinação do Bolsonaro, por que não mostram todo o laudo e os exames do Lula? Deveria. Eu sei, isso não pode, são dados sensíveis, não podem ser divulgados, faz parte da intimidade do presidente, mas o próprio presidente Lula quebrou essa regra ao fazer da publicidade, através da CGU, os dados sensíveis que não podem ser publicados do Bolsonaro e da Michelle. Então devia vir agora público também, mas não, deve pôr 100 anos de sigilo. Exato. É tudo 100 anos. Agora imagina a dor de levar uma queda dessa nesta idade. Então primeiro você curte, que é o preço desse... Muito bom. Então, aí vários pontos, né? Vários pontos a se levantar aqui. É altamente plausível, como o próprio Pavinato teve a felicidade de colocar até hoje. A esquerda fala que a facada no Bolsonaro foi falsa porque não sangrou, sendo que foi em público, né? E não sangrou por uma série de motivos, porque foi uma fincada, né, de uma faca fininha, e aí já saiu rápido, a pele ali já, né, meio que cauteriza ali com a gordura, as camadas de banha que a gente tem aqui. Então é justificável, não sair jorrando, né? Tem gente que acha que a facada é que nem filme de terror, né? Que o cara dá a facada e explode a cabeça. Não é assim que funciona também, né? Eu mesmo eu lembro de uma discussão na minha sala de aula na 7ª, 8ª série, que a professora falou, gente, o que vocês acham que tem dentro da nossa cabeça? A gente achava que tinha um monte de sangue.
né? E ela falou, não é assim. Você acha que se você bater a cabeça no chão vai explodir um monte de sangue? Não, vai vazar, porque você tem um monte de fiozinho aqui, que são as veias, aí você tem o cérebro, você tem os órgãos, mas tá tudo encapuzado, não tem um balde de sangue aqui dentro, que você, né, vê no filme, o cara toma um tiro, explode a cabeça, sai sangue pra caramba. Então, né, aqui, obviamente, que é uma zona muito mais vascularizada, cabeça, orelha, né, eu fiz uma cirurgia de orelha, que o médico não parava de sair sangue, eu falei, vou morrer, vai sair 9 litros de sangue aqui, porque isso é muito vascularizado, orelha, ponta de dedo, né, rosto, quando os lutadores do UFC começam a ter uma porrada, sangue que não para mais, cabeça principalmente. Um cortezinho na nuca, sai sangue, que é uma beleza. Então, né, acho que é válido é válida a colocação de que, será que foi mesmo? Será que a eleição, nesse final de semana, o Lula ia querer ir para a Rússia? Um outro ponto importante, que é reunião dos BRICS na Rússia. Aí você fala assim, caraca, mas a Rússia não está em guerra? Eu tive a felicidade de ir para a Europa agora no começo desse ano, e eu conversando com uma polonesa, né, que mora ali, vizinha da Rússia, essa guerra não é uma guerra que nem a gente via nos filmes da Segunda Guerra Mundial, não é uma guerra que você está passando na rua, passa soldado, é o ucraniano, é o russo, o ucraniano. É uma guerra política, tá cheia de regras, parece o luta de boxe, sabe? Ó, só vale porrada em tal horário, só vale atirar tal hora. Aí tem lá em Israel, tem o campo, o Domus, lá que bloqueia os mísseis. Então não é uma guerra. É uma guerra política, fica essa queda de braço, por isso que está se arrastando tanto aí. Morre gente? Morre. Mas não é assim. Dá para ter uma reunião da alta cúpula do BRICS. Né? É esquisito. E essa colocação que ele fala do político procurar o Einstein, o Sírio, é sempre isso, né? Sempre isso. Eles falam tão bem do SUS, né? Mas o SUS é para o povo. E aí você fala assim, Thiago, você é muito direita, você é contra a esquerda e não sei o quê. É muito mais fácil a gente não concordar com a esquerda do que não concordar com a direita nesse país. Muito mais fácil. Né? Eu estou direita, só que eu estou direita há 44 anos. O dia que for ruim, a direita fizer um monte de merda, eu falo mal da direita, não tenho problema nenhum com isso. Não recebo nada deles, aliás, para falar bem. Só que o que a gente vê é isso. Do lado da esquerda, o Lula é um monarca. Monarca. E quando estava o Bolsonaro ali, a gente via muito mais simplicidade. Não via compra milionária de tapete, de cortina, de decoração. A Michelle Bolsonaro, quando viajava comedida, não viajava para fazer turismo, para pegar autógrafo do Mickey na Disney, para fazer oba-oba em Olimpíada. Ao contrário que a gente vê com a Janja. Que, aliás, já falei aqui, tem rejeição de 40%. 40% de quem? 40% dos petistas não gostam da Janja. Mais de 40%, aliás. Quase 46%. E aí, quem não é petista, então é 100% que não gosta da Janja. Ou tem alguém aqui que gosta da Janja, que vê carisma na Janja, que vê função na Janja. A Michelle Bolsonaro, se não fizesse nada no governo, pelo menos uma função ela tinha. Ela falava em libras ali. Fazia uma oração e tudo mais. O que a Janja agrega? O que a Janja agrega? Sabe o que a Janja agrega? Atualmente nós temos mais de 30 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas da Previdência Social. E a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento. Trazendo uma solução prática, rápida e urgente para cada um de vocês, eu, Milton D'Antunes, juntamente com o Thiago Parigiani, em nossa parceria, estamos apresentando para você um manual prático para você lidar com esse superendividamento. Negociar diretamente com aqueles que são bancos financeiros e que levam boa parte do que você tem de benefício mensalmente. Você vai mergulhar dentro de um curso prático e dentro dele você vai aprender na prática a livrar-se desse grande problema que afeta a vida hoje de milhões de brasileiros. Mas eu quero cuidar nesse momento em especial de você que acompanha o nosso trabalho. Então, não perde tempo. Adquira o nosso curso prático, que era R$ 249 e agora está em promoção especialmente para você por apenas R$ 49,90.